Como estou fazendo todas as manhãs, é o meu convite especial para você. É o projeto Semear 2020 para Israel. Isto mesmo, colocar os pés naquelas terras onde tudo aconteceu. Tudo vai ser diferente para você, meu amado irmão e amigo. Se você quiser ir conosco, vai ser no mês de julho deste próximo ano. É Israel, estaremos saindo de Goiânia para São Paulo a Roma, de Roma para o Cairo, atravessaremos o deserto e entraremos em Israel. O mesmo percurso que fez o povo de Israel quando foi libertado do Egito. Então, meu convite é para você. E é junto à Tropical Turismo, que está ali na Rua 1, número 170, no setor central. Basta ir até lá e eles vão ajudar você a se programar direitinho, já deixa o seu nome, tudo certo. Se você quiser maiores informações, o telefone é o 32 24 99 98, 3224 9998. Muito bem, nós lemos no início do programa Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14. Na verdade, este capítulo nos fala da curiosidade dos discípulos. Eles queriam saber que sinal haveria da vinda do Senhor, da consumação dos séculos. O que eles poderiam ter como evidência destas coisas que haveriam de acontecer, que iriam anteceder a volta do Senhor Jesus Cristo. E ele falou de muitas coisas. Primeiro ele chama a atenção dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane, dizendo já que esses últimos dias seriam dias de muitos enganos, muita pirotecnia, muitos sinais e prodígios de mentira. E ele disse que muitos viriam em seu nome, muitos, dizendo: eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Que nós haveríamos de ouvir falar de guerras, rumores de guerras, mas que não eram para nós nos assustarmos, porque isso tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Nação contra nação se levantaria, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas tudo isso era apenas o princípio de dores. Haveria muitos que sofreriam, porque seriam entregues para serem atormentados, muitos seriam mortos e odiados de todas as gentes por causa do nome do Senhor. Escândalos iriam explodir por todos os lugares e muitos seriam também escandalizados. Muita traição uns para com os outros e muito aborrecimento também de uns para com os outros. E os falsos profetas em evidência, enganando a muitos. E a iniquidade se multiplicando de maneira galopante e o amor se esfriando. Mas ele fala da perseverança, a palavra mais gloriosa e sublime, perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo, e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Estou impulsionado para mostrar a você, meu amado irmão e amigo, quais são estes sinais que antecedem a volta do Senhor. Sempre fecho o programa dizendo: até o nosso próximo encontro, se até lá Jesus não voltar. Porquanto sinais, estas evidências estão diante dos nossos olhos. Os discípulos queriam saber: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus respondeu essa pergunta
não com um sinal só, mas muitos. E a mesma pergunta também está sendo feita nos nossos dias. E a Bíblia nos diz que podemos esperar nos dias atuais que tudo isso estaria em evidência, porque a vinda do Senhor é iminente. Ela se aproxima. E eu gostaria de passar para você estes sinais. Primeiro nós encontramos lá em Naum, capítulo 2, versículo 4, falando sobre os automóveis velozes, com essa tecnologia tremenda em cada um deles. Naum já dizia que nos últimos dias seria assim. Os carros, diz ele, os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Pois é, você tem contemplado isso, meu irmão? Você tem visto isso? Esses carros que passam furiosamente pelas ruas, cruzando velozmente aí nas praças, parecem tochas, correm assim como relâmpago, de tanta velocidade. Sinal evidente da volta do Senhor Jesus Cristo. Está em Naum, capítulo 2, verso 4, pode conferir. Mas o Senhor também fala que nesses últimos dias, antes da sua vinda iminente, lá em Apocalipse capítulo 13, verso 13, também em Apocalipse capítulo 18, verso 8, está registrado também em Lucas 17, versos 29 e 30, e lá em Gênesis capítulo 19, verso 24, que nos fala que nesses últimos dias estaria também em evidência o poder atômico. Isso mesmo, o poder atômico. Diz o texto: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando, não somente esperando, mas apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O poder atômico já está em pauta nos nossos dias. Todas as nações tentam se equilibrar com seu material bélico. Todas as superpotências têm consigo bombas terríveis, bombas atômicas, nucleares. Tudo isto, na verdade, é o que já havia sido profetizado, que nesses últimos dias, que precederia a volta do Senhor Jesus, o poder atômico estaria em evidências em todas as grandes superpotências. E isso nós estamos contemplando todos os dias. A guerra nos bastidores por causa de armas nucleares. Mas a Bíblia nos diz que os céus passarão com estrepitoso estrondo, uma explosão enorme, e os elementos se desfarão abrasados, e a terra e as obras que existem nela serão atingidas. Isto é um sinal, querido, evidente de que Jesus está às portas. Não é tão somente a profecia sobre os automóveis velozes, não somente o poder atômico, mas também o acentuado aumento do conhecimento, do saber. Daniel, capítulo 12, verso 4, nos fala deste sinal, quando ele diz, quando está escrito: tu, porém, Daniel,
encerra as palavras e sela o livro. Daniel queria saber também, quando vão acontecer estas coisas, Senhor? E Deus disse, porém, a Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, Daniel, porque muitos o esquadrinharão e o saber, a ciência, se multiplicará. Parece que hoje todos querem ser donos do saber, do conhecimento, multiplicando-se velozmente este conhecimento. E tudo isso só implica numa coisa: Jesus está às portas. Há profecia também com respeito à invenção da TV, satélite, Telstar e tudo mais. Lá em Apocalipse 11:9 diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Como todos poderão contemplá-lo? É óbvio que Deus é todo poder, mas tudo está preparado exatamente para isso. Satélites por todos os lados. Qualquer coisa que acontece em qualquer parte do globo terrestre, instantaneamente, a cores, em estéreo, você ouve e vê instantaneamente. Pois é, querido, tudo está acontecendo. Evidências, sinais, que na verdade nos leva a olhar para o alto, de onde virá a nossa redenção. Mas lá em Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, e também em Ezequiel 16, 49, Lucas 17, 28 e 30, nos fala também de outro sinal, de outra evidência que nos faz entender que Jesus está às portas. Olhe esse texto. Sabe, porém, isto, nos últimos dias que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos difíceis. Os tempos estão fáceis, querido? Está fácil para você? Sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Esse é o perfil do homem desses últimos dias. Dias difíceis por causa do egoísmo. É o homem voltado para o homem. É o homem reverenciando o próprio homem. É o ego, é a idolatria, é a avareza que é como pecado de feitiçaria. A avareza que é como idolatria, quando o indivíduo crê piamente que tudo é dele e não abre mão para nada e para ninguém. Jactanciosos, soberbos, arrogantes, blasfemadores, quanta blasfêmia, quanta afronta ao nosso Deus nos nossos dias. Desobediente aos pais, não há mais reverência para com os pais. Ingratos, gratidão, quando se vê, tem que se desconfiar, porque é algo raro. Irreverentes, não há mais reverência, não há mais temor. A gente contempla por todos os lugares, até mesmo nos cultos, quando contemplamos, não há reverência, temor e tremor diante de Deus. Isto é o orgulho que está patente em todos os homens, como um sinal evidente desses últimos momentos. Jesus está voltando, meu querido. Mas a Bíblia também nos fala, lá em Judas 16 e também em 2 Timóteo 3, verso 1 e 2, nos fala também dos ostentadores, que é o espírito de jactância, que estaria também visível, estaria diante dos nossos olhos de maneira patente. E olha o que diz o texto: estes ostentadores
esses espíritos jactanciosos, tais são murmuradores. Só vivem murmurando o tempo todo. Murmuradores, são descontentes, porque não se realizam e andando segundo as suas paixões, os seus prazeres. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. São os espíritos de jactância, os ostentadores, estão nos nossos dias, diante dos nossos olhos. Mas a Bíblia fala de outra evidência, a fabricação de armamentos. Está lá em Joel, capítulo 3, versos 9 e 10. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras. É o movimento armamentista. Por todas as nações e reinos se equilibram exatamente pelo material bélico. E cada dia fabricam mais, inventam mais. Também não é só isso. Fala de sinais evidentes sobre a desconsideração pelos pobres, pelos famintos, tirando proveito dos pobres. Está lá em Ezequiel 16, 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. E lá em Lucas capítulo 17, versos 28 e 30, está escrito: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Vida normal, vida comum. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. É desta maneira. Lá em Israel há um monte, junto ao Mar Morto, enorme de sal. E dizem que ali foi o lugar onde estava Sodoma. Pois é, a desconsideração pelos pobres, o egoísmo, tirando proveito dos pobres, roubando aquilo que pertence aos jornaleiros que clamam ao Senhor dia e noite. Mas a Bíblia nos fala também de um sinal evidente que precede a volta imediata do Senhor Jesus, são os amantes dos prazeres. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1, 2 e 3 diz: nos últimos dias, já estamos vivendo esses últimos dias desde a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Mas agora muito mais, nos últimos dias ou nos últimos momentos, sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão traidores, não cordatos, traidores, porque os homens serão atrevidos, enfatuados. E olha o que diz o texto: antes, amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amigo dos prazeres. Amados e queridos irmãos, olha quantos sinais evidenciam a volta do Senhor Jesus Cristo. E Ele está às portas. Também a Bíblia diz que nos últimos dias havia o aumento da impiedade. Lá em Judas 15, e também em 2 Timóteo 3, verso 2, e 2 Pedro 2, verso 3. Para exercer juízo contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram. O aumento da impiedade faz com que o amor
desapareça de quase todos. Isso é o que nós estamos vivendo. Muita impiedade. Pessoas que odeiam, pessoas que desprezam a Deus. Está aqui em 2 Timóteo, uma outra evidência. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si. Quantas coisas estão acontecendo, você olha e diz, mas por que essa pessoa fez isso? Porque não tem domínio de si, são cruéis, são inimigos do bem, não querem o bem, querem o mal. Inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, antes amigo dos prazeres que amigo de Deus. E olha o que diz mais o texto, tendo forma de piedade, tendo forma de religiosidade. Parece que pertence, mas não é. Porque com essa forma de piedade, eles negam, entretanto, o poder desta piedade. Amados e queridos irmãos e ouvintes, mais um texto falando da evidência da volta do Senhor Jesus Cristo, 2 Timóteo 3,3 e Mateus 24,9. Pois os homens serão inimigos do bem. Totalmente inimigos do bem, significando quanto pior, melhor. Estes sinais evidenciam a volta de Jesus Cristo. E a palavrinha para mim e para você é perseverança. Aquele que perseverar em servir ao Senhor até o fim, esse será salvo. Mas tem que perseverar até o fim. Não se pode deixar embaraçar com nada. Viver como se não vivêssemos. Comprar como se não comprássemos. Obter como se não tivéssemos nada. Porque o nosso foco não é aqui. Não são as coisas passageiras e temporais aqui. O nosso foco é a eternidade com Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Não devemos colocar os nossos olhos no sentido horizontal, mas vertical, olhando para o alto, porque é de lá que vem a nossa redenção. Jesus está voltando. E amanhã, no nosso próximo encontro, vou dar muito mais evidências que nos revela de maneira clara, contundente, que Jesus está às portas. Corra para Ele, meu amigo. Você que está distanciado, desviado de Deus, corra para o Senhor e agarre nas misericórdias do Senhor Jesus Cristo. Clame ao Senhor, busque o lugar de culto, adore ao Senhor, mergulhe na sua palavra, porque todas estas evidências bíblicas nos falam uma coisa: Jesus está voltando para buscar o seu povo. E bem-aventurado aqueles que perseverarem em servir ao Senhor, mas servir, estar na dependência dEle, em obediência à sua verdade até o fim, esse será salvo. Amanhã falaremos mais sobre estas evidências, estes sinais patentes e notórios que nos faz olhar para o alto, porque é de lá que vem a nossa redenção. Jesus está voltando. Até amanhã. Se até lá Jesus não voltar.